Ei pessoal, tudo bem? Espero que sim! Eu sou Fernanda Matos, sou Head Comercial aqui do Legal Hub e quero dar boas-vindas a você que se inscreveu para o nosso evento Desmistificando Compliance. Este evento é exclusivo para que você expanda a sua visão sobre o que é compliance com profissionais referência e atuantes no mercado. E tem um detalhe muito importante, viu? São todas mulheres. Então, se liga só, nessas próximas 3 horas de evento, você poderá aprender ainda mais sobre temas que são relevantes dessa área que é tão promissora. Ficou com dúvida? Não tem problema, interaja aqui no nosso chat, a gente vai ficar muito feliz. Ansioso para começar? Eu também. Então eu quero te apresentar a nossa primeira convidada. Ela é Adriana Camargo, coordenadora das relações governamentais do IBanks, e nada melhor começar a falar de compliance do começo. Então o tema é Introdução ao Compliance. E quem falou com ela foi Luiz Felipe Rache, nosso Head de Educação. Sejam todos bem-vindos ao Desmistificando o Compliance, mais um evento Legal Hub 100% online e gratuito, que vai trazer agora um conteúdo inédito sobre um dos grandes temas do momento. Compliance está sendo falado em todos os lugares, as atualizações cada vez mais, e tudo que envolve um programa de compliance e os riscos de uma empresa são pauta hoje em dia. E para isso, hoje, a gente tem aqui a Adriana Camargo, que é a nossa Head de Conteúdo de Compliance, professora do curso de Compliance do Legal Hub e coordenadora de assuntos regulatórios do IBanks. E além dela, nós teremos mais ainda 4 mulheres para falar de pontos e assuntos específicos do Compliance em cada uma das áreas de atuação. Nós vamos falar do poder público, nós vamos falar dos negócios, nós vamos falar da advocacia em si e programas sociais. Com certeza vai tratar de praticamente de tudo aquilo que um programa de compliance pode ter e todos os riscos que devem ser gerenciados, trazendo cada uma dessas esferas para os nossos alunos e todos os participantes da comunidade do Legal Hub. Agradeço mais uma vez, como sempre, a parceria e a participação da nossa professora Adriana. Imagina, muito obrigada. É sempre um prazer poder falar sobre esse tema que me é tão querido e poder ajudar as pessoas, enfim, a elucidar um pouco das dúvidas que elas têm e também desmistificar um pouco desse tema, né, trazer para a realidade e provar que ele, mais do que nunca, é algo atual e de suma importância, né, até para a gente conseguir atravessar esses tempos difíceis que a gente vem enfrentando. Perfeito. E como o nome bem diz, já absorvendo alguns dos conceitos básicos para a gente poder se desenvolver nesse assunto, porque muita coisa legal vai vir aí com relação às realidades que a gente citou. Num primeiro lugar, Adri, por que precisa ser desmistificado o compliance? A gente tem que desmistificar o compliance porque muitas pessoas e o mercado de forma geral entendem que o compliance é só para empresa grande ou só para empresas que têm relacionamento com o poder público ou que atuam com licitações, por exemplo. Na verdade, o compliance é bem mais do que isso, ele está ramificado em várias esferas das nossas atuações, não depende única e exclusivamente de setores altamente regulados como o setor financeiro, que tem a obrigatoriedade por lei de ter uma área de compliance, mas o compliance é muito mais do que isso. O compliance trata da conformidade, não só com a legislação e com as regras vigentes, mas também fala da conformidade em relação aos valores da empresa, a conformidade em relação aos ideais da empresa, à finalidade que ela busca, a preservação dos empregos, a continuidade do negócio, assim como o relacionamento com a própria sociedade onde ela está inserida. Muitas das pessoas costumam também achar que o compliance é uma atuação que é exclusiva para os advogados e desde já eu já reitero que isso não é verdade. Sim, nós precisamos de advogados na área do compliance, mas não é exclusivo para esse tipo de profissional. O compliance é para todos os tipos de profissional, independentemente da sua formação. Então, eu já fico aí, deixo aberto esse convite para as pessoas que nos assistem, que não são da área jurídica, mas acham que não podem se aventurar nesse campo porque não têm essa formação. Desde já eu digo para vocês que não é necessária a formação jurídica, ela é uma parte, sim, da atuação dentro do compliance, mas ela não é extremamente necessária, a única skill necessária para atuar nesse ramo de atividade.
Excelente, Adri. E a gente consegue ver já nesse primeiro ponto que é justamente ultrapassar o quesito do legal. Talvez um grande conceito que possa ajudar é o quesito do que é ético, né? São os valores da empresa, o que a empresa possui. E você, na tua carreira, como trabalhando dentro de empresas e gestão de grandes empresas, provavelmente esse foi o maior confronto e aí a mudança de cultura que você passou. Esse é o ponto crucial mesmo? Ah, com certeza. A cultura é mais do que, inclusive, a falta de dinheiro, né, para manutenção, às vezes para a construção do próprio programa de compliance. A maior dificuldade que a gente enfrenta mesmo é a questão da cultura. Um programa efetivo de compliance, ele só vai ser realmente efetivo, ele só realmente vai existir de verdade se ele for abraçado por todos os níveis hierárquicos da empresa. Então, isso é uma cultura de cima a baixo, do top-down, realmente, e você tem que ter essa ideia, essa cultura, esse ideal imbuído realmente no seu dia a dia. A gente costuma reparar que nem os mais caros, dispendiosos e melhores e mais certificados programas de compliance conseguem resistir à falta de cultura e à falta de exemplo, inclusive, que a própria chefia, que os próprios líderes dão, né? Então, isso passa realmente pela alteração da cultura, pela mudança da cultura que a gente precisa fazer. E como isso é uma mudança de cultura, como você bem colocou, de dentro da empresa, hoje a gente vive um cenário que não dá para não comentar, que é um cenário de mudanças de todas as culturas, de tudo que nós fazemos na vida, e com certeza a área de compliance vai sofrer alterações e impactos dessas mudanças de cultura também. Considerando esse nosso novo cenário, aonde que você acha que vão surgir as maiores preocupações ou novas preocupações nas áreas de compliance dentro das empresas a partir dessas novas circunstâncias criadas por essa pandemia aí que nós estamos vivendo? É bastante interessante essa tua pergunta, porque eu que já tenho algum tempo de experiência, não é a primeira crise, digamos, séria, mundial que a gente passa. Acho que faz muito paralelo, inclusive, com os nossos colegas, um paralelo bastante próximo com a crise financeira de 2008. Naquele momento, nós percebemos que, devido à necessidade de cortes, uma das áreas que mais sofreu cortes, e muitas vezes, inclusive, acabaram sendo extintas, foram as áreas de compliance. E as empresas que fizeram isso naquela época pagaram um preço muito alto em relação a essa escolha. Né? Fizeram escolhas de cortes financeiros e escolheram cortar, entre outras áreas, a área de compliance. E elas pagaram um preço muito alto. Essas empresas aprenderam, as que mantiveram a área de compliance aprenderam e as que perderam a área de compliance também aprenderam das duras penas, o que nos deixa preparado para este momento agora. Né? O que a gente tem percebido, sim, é que a área de compliance está sendo mais demandada do que era demandada antes, justamente pela velocidade dos processos e da distância dos processos, né, o distanciamento das equipes, né, nos obriga a automatização e a rapidez na resposta para essas demandas que chegam para o compliance. Mas este momento agora específico, ele traz dificuldades, mas eu tenho certeza que o momento pós, né, a médio e longo prazo também trarão maiores dificuldades para a área. Por quê? Porque uma série de contratos estão sendo fechados agora, muitas vezes sem as devidas observâncias ou até pulando a área de compliance justamente para formalizar isso com a maior rapidez possível. Em um breve espaço de tempo, esses contratos, esses fornecedores terão que ser revistos, né? Os relacionamentos dentro da empresa terão que ser revistos. A gente está passando agora por um momento em que se comprovou a possibilidade da gente fazer o home office e da operação continuar rodando. Então, agora você já não tem mais o mesmo problema que você tinha quando você tinha as equipes presenciais, mas você tem outros tipos de problemas sendo agravados, como, por exemplo, a questão de dados pessoais, a questão do vazamento de dados, a questão da segurança da informação. Então, a gente tem uma revisão daquela matriz, uma revisão dos riscos que nós já havíamos pontuado no início, antes da pandemia, né? Então, o que eu tenho conversado com vários colegas do mercado é que existe um aumento da demanda hoje das equipes internas de compliance e essa demanda vai aumentar sim, seja pelo curso das revisões dos contratos que foram feitos, dos aumentos dos diligence, das revisões daquilo que foi os negócios que foram celebrados, em relação à retomada da economia, os fornecedores também terão novas demandas, muitas delas passando pela demanda financeira devido
a falta de crédito no mercado. Então, tudo isso são pontos de suma importância, de muita atenção e que vão demandar, sim, das áreas de compliance mais e mais atuação, mais e mais investigação, mais e mais verificação. Então, a demanda que vem por aí, face o cenário que se descortina no horizonte, é de um aumento de demanda, assim, para a área de compliance. Não tenho dúvida que o impacto ele vai existir. E assim como qualquer área, o compliance também vai ter a sua necessidade de adaptação. É importante estar atualizado nesse momento, importante estar prevendo os riscos, como você bem falou, e prevendo futuras demandas, porque com certeza elas vão acontecer. Esse foi um excelente bate-papo para a gente começar esse grande programa de desmistificar o compliance, né? Tem muita coisa legal para a gente falar e muita gente boa e especialista no assunto para a gente conversar e trazer essa visão geral para o nosso aluno, para quem nos acompanha. Então, nós vamos falar ainda, lembrando, do poder público, nas empresas, na advocacia e programas sociais. Compliance está em tudo isso. E, mais uma vez, eu te agradeço pela parceria e por compartilhar o teu conhecimento e experiência com a gente. Imagina, é um prazer, muito obrigada. Eu sou uma entusiasta do assunto e é sempre um prazer poder falar sobre esse tema. E aí, pessoal, curtiram o nosso primeiro bate-papo? Sensacional, né? É muito bom compreender um pouquinho mais sobre o cenário atual. Bom, mas tem muito mais e a nossa segunda convidada é Ana Amélia Abreu. Ela é Regional Compliance Officer e quem conversou com ela é Alessandra Matos, nossa Head de Educação e Oratória aqui do Legal Hub. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a este painel do evento Desmistificando o Compliance. Para não perder nenhum conteúdo, é interessante que todos se inscrevam lá no nosso canal YouTube, porque a gente sempre vai estar colocando uma série de conteúdos interessantes sobre compliance, sobre vários outros assuntos, sobre direito e inovação. Bom, no painel de hoje, a gente vai receber aí uma ilustre convidada, professora da Legal Hub, do curso de Compliance na Prática, a professora Ana Amélia Abreu, que é Head de Compliance para a América Latina da ThyssenKrupp Elevadores. Primeiro bate-papo? Sensacional, né? É muito bom compreender um pouquinho mais sobre o cenário atual. Bom, mas tem muito mais e a nossa segunda convidada é Ana Amélia Abreu. Ela é Regional Compliance Officer e quem conversou com ela é Alessandra Matos, nossa Head de Educação e Oratória aqui do Legal Hub. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a este painel do evento Desmistificando o Compliance. Para não perder nenhum conteúdo, é interessante que todos se inscrevam lá no nosso canal YouTube, porque a gente sempre vai estar colocando uma série de conteúdos interessantes sobre compliance, sobre vários outros assuntos, sobre direito e inovação. Bom, no painel de hoje, a gente vai receber aí uma ilustre convidada, professora da Legal Hub, do curso de Compliance na Prática, a professora Ana Amélia Abreu, que é Head de Compliance para a América Latina da ThyssenKrupp Elevadores. Professora Ana, seja muito bem-vinda. Agradeço aqui em nome da Legal Hub por ter aceito o nosso convite para participar desse painel. Obrigada, Alessandra. Obrigada a todo o pessoal aí da Legal Hub pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês hoje. Que legal. Professora, antes da gente começar, a gente vai tratar do mapeamento de risco, né, que é uma etapa extremamente importante do programa de compliance. E antes de começar, eu queria que você passasse algumas informações básicas, um overview sobre o mapeamento de risco, informações que todo mundo precisa saber. Bem, vamos lá então. Para falar do mapeamento de riscos ou da metodologia de mapeamento de riscos, a gente precisa falar das suas três fases, né? Das suas três fases clássicas. A primeira é o mapeamento em si, né? Que é o levantamento desses riscos, a identificação, a avaliação desses riscos e mensuração e
priorização dos riscos existentes naquela organização, naquela empresa, naquela sociedade e dos seus impactos. Como é que se faz esse levantamento? Como é que ocorre essa primeira fase? É através de entrevistas, através de análises, isso vai depender muito do tamanho da organização, né, do tamanho, do número de pessoas na equipe de levantamento de riscos, de mapeamento de riscos, mas basicamente, e é muito importante, a etapa das entrevistas, né? Desde da diretoria da empresa, da alta gerência da empresa, até aquelas funções chaves, né, de controladoria, jurídico, RH, área comercial, área de marketing, área de compras. Então, as principais lideranças dessas áreas devem ser entrevistadas dentro desse processo de mapeamento e mensuração dos riscos. O segundo momento é o momento de eliminação e mitigação desses riscos. É a indicação de medidas corretivas ou preventivas para os riscos identificados e priorizados. Porque é uma ilusão, Alessandra, a gente pensar que todos os riscos vão ser eliminados ou mitigados, porque eles não vão, né? Nós vamos conseguir mitigar aqueles ou eliminar aqueles riscos que foram priorizados dentro da primeira etapa. Etapa é a avaliação contínua e revisão do processo, porque o mapeamento de risco ele precisa ser revisado com uma certa constância. Essa constância ela vai depender do tamanho da empresa, das mudanças das situações, porque novas oportunidades para fraude estão sempre surgindo, porque o ser humano, né, como a gente sabe, ele é muito criativo. Então, eu acredito que essa é a parte aí inicial para todo mundo entender o que faz parte de um mapeamento de risco. Tá. E como que a gente analisa a necessidade de rever o mapeamento de risco, né? Quando que isso é necessário? A gente faz isso todo ano? É pontual? Como que funciona isso, Ana? Então, isso vai depender muito da situação da empresa. Vamos supor que a empresa ela lança uma área totalmente nova, ela lança um produto novo, ela ingressa num segmento novo. Precisa se fazer um novo mapeamento de risco. Mas se não é o caso, se não houve grandes mudanças, eu acredito que a gente pode pensar num mapeamento de risco a cada 2 anos, por exemplo, se não havendo grandes mudanças, não havendo grandes alterações de lideranças, por exemplo. Se há uma sucessão, uma alteração muito forte de diretoria ou de médias lideranças, também é necessário um novo mapa de risco, porque o risco ele não está ligado só à atividade da empresa, mas também às pessoas, né? Então, isso, respondendo objetivamente à pergunta, em situações normais, sem grandes alterações, eu diria que 2 anos seria um período razoável. Tá. Bom, como você falou, não dá para prever todos os riscos, né? Isso é impossível, mesmo tendo um rigoroso mapeamento. Tanto é assim que a gente está passando por um momento que é um risco, né? Ana, implicou efetivamente, o momento da pandemia implicou na geração de um risco para várias organizações, para vários negócios. E diz uma coisa para mim: há necessidade, em razão do momento de pandemia que nós estamos vivendo, em rever o mapeamento de risco? Então, Ale, se imagina assim, em condições normais, a gente já tem essa necessidade, num momento peculiar como esse, então, com certeza, na minha visão, sim, há necessidade. Mas eu dividiria em 2 momentos. A minha sugestão é que haja essa revisão em 2 momentos. A primeira, que é mais emergencial, com a formação de um comitê de crises, para cobrir os riscos conhecidos mais relevantes. Tá? O que eu acredito que a maioria das organizações, a essa altura do campeonato, né, já deve ter feito. Então, a maioria já deve ter o seu comitê de crise, já deve estar tratando desses riscos mais emergenciais.
E em outro momento, um pouco mais adiante, né, quando iniciarem os movimentos de flexibilização, quando iniciarem os movimentos de abertura, vendo como vai ser o comportamento das pessoas e das pessoas em geral, não estou falando só de funcionários, mas de clientes, de fornecedores, da sociedade, né, ou seja, todos os stakeholders daquela organização, então aí eu acho que tem uma nova avaliação, porque eu realmente acredito que o comportamento das pessoas vai mudar em todos os sentidos, né? Tanto para coisas boas como para coisas ruins. Então é pouco provável que uma organização não tenha que rever o seu mapa de risco que foi elaborado antes dessa pandemia. Certamente, né? Até porque, como a gente tem ouvido aí, nada será como antes, né, Ana? Então, quanto mais num mapeamento de risco. E na tua percepção, quais as mudanças mais relevantes que a gente pode ver em relação ao mapeamento de risco, fazendo uma análise antes e depois do isolamento social? Bem, a mudança mais relevante e urgente que eu vejo, em primeiro lugar, é referente ao risco regulatório, né? Ligado ao próprio funcionamento da empresa, em razão das regulamentações federais, estaduais, municipais. Então, a gente está vendo aí semanalmente os governos modificando ah, os seus decretos, as suas regulamentações, quem pode abrir, né? Então, é muito importante você fazer o mapeamento na sua empresa de se, como, quando e onde você pode funcionar, né? Isso deve ser o tópico número 1, que é o que a gente diz que está relacionado ao risco regulatório. Esse deve ser o tópico número 1 na agenda de um comitê de crise. Porque descumprir essas determinações pode causar um estrago muito grande na reputação de uma empresa, como a gente viu acontecer, né? Logo no começo do isolamento, muitas empresas que não levaram a sério algumas determinações prejudicaram fortemente sua reputação. E se isso vai ser possível reverter, isso aí só o tempo vai nos dizer. Outro ponto é que muitas empresas elas estão migrando de um modelo tradicional de negócio para um modelo digital. Algumas empresas, essa mudança ela já estava mapeada, já estava no seu planejamento estratégico, né? Então, ela estava sendo feita já de uma forma mais organizada. Para outras empresas, no entanto, essa questão ela se tornou urgente, de sobrevivência mesmo, de ter como continuar operando, né? Então, essa mudança ela é muito profunda, e ela é profunda e necessária ao mesmo tempo. E ela abre um mundo de possibilidades, tanto o mundo de possibilidades de negócios, como o mundo de possibilidades de riscos, coisas que as empresas simplesmente antes não previam de forma nenhuma. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A área comercial dessas empresas, ela precisa ser treinada e habilitada para trabalhar digitalmente, né? Elas precisam estar cientes dos riscos e dos novos limites éticos e legais relacionados às atividades de venda. Por exemplo, um vendedor pode ligar ou mandar um WhatsApp para o cliente no domingo? Então, é uma coisa simples, é uma pergunta simples, né? Mas que existe um risco reputacional que as empresas têm que considerar, né? E que provavelmente antes elas não consideravam. Porque a questão do tempo, do dias da semana e finais de semana, dos horários, ela ficou muito misturada nesse período de pandemia. Então, as pessoas estavam meio sem horário, enfim, né? Muita gente ainda sem rotina. E eu mesma recebi muitas ligações, né, de pessoas querendo me vender coisas no domingo, agora durante esse período de isolamento. E eu comecei a pensar sobre isso, bem, será que elas estão sendo treinadas, né? Porque para mim não pegou bem, né? Em mim aquilo não pegou bem, para mim não pegou bem. E como será que está pegando isso para outros clientes, né? Será que as empresas estão pensando nisso? Outras mudanças também que eu vejo é a área como compras, né? Em função das compras emergenciais, das eventuais trocas de fornecedores em razão de limitações de importação ou da própria produção desses fornecedores, né? Tem muita empresa que está fechada ainda e às vezes o teu fornecedor ele é em outro país, em um país que fechou as fronteiras, né? Então as empresas muitas não consideravam isso num risco, né? De um fornecedor não funcionar e se aquele fornecedor não está funcionando, como é que eu produzo internamente? Porque às vezes é um fornecedor fundamental, né? Um fornecedor altamente estratégico. Antes as empresas não consideravam isso.
A própria colaboração entre concorrentes, que sempre foi um assunto super delicado e que atualmente, em função do que está acontecendo, ela passou a ser mais flexibilizada para evitar desabastecimento, por exemplo. Então, hoje as autoridades concorrenciais passaram a considerar essa cooperação entre concorrentes para visando realmente o consumidor. Né? Então, isso era uma coisa que às vezes não estava no mapeamento de risco, porque as empresas simplesmente, não, eu não vou fazer cooperação com meus concorrentes, essa possibilidade não existe. Bem, mas aí ela passou a existir. E como é que as empresas estão tratando disso? Isso é um ponto também. Outro ponto, na área de marketing das empresas. As empresas elas não podem mais, nesse momento, se comunicar com o público da mesma forma. Elas têm que ter uma outra visão, mais sensível, mais adequada a esse momento que a sociedade está passando. Porque se ela não estiver atenta a isso, se ela continuar se comunicando da mesma forma de antes, ela também corre um sério risco aí reputacional. Um outro risco também que vem aparecendo em muitas empresas, né, com preocupação, é na área de segurança da informação. Porque como as pessoas passaram para um home office urgente, um home office apressado, muitas vezes não planejado, muitas vezes sem treinamento, aumentou o risco, por exemplo, de vazamento de dados. Né? Aumenta o risco de a pessoa estar aqui trabalhando com um documento super importante aberto e daqui a pouco vem o filho, a filha, sei lá quem, entra, mexe, apaga ou muda ou manda para alguém sem querer, enfim, uma série de coisas, né, que antes a gente não sabia, que não imaginava que isso podia acontecer, né? Outro ponto também, RH, né, a parte de recursos humanos, em função de todas essas medidas de redução de custos que estão sendo adotadas, redução de salários, de jornadas, suspensões de contrato de trabalho, demissões em massa que estão ocorrendo e que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser o comportamento do judiciário. Então, eram coisas que empresas que não pensavam, não passavam pela sua cabeça, não estavam no seu mapeamento de risco, fazer demissões em massa. Então, não consideravam essa possibilidade. E, de repente, passaram a ter que considerar e a lidar com esse risco tão presente. Né? Então, esses são os principais riscos ali que eu vejo, que eu vi, né? Que eu estou vendo acontecer e modificar aquele mapeamento de riscos anterior. Certo, Ana. E na tua percepção, Ana, qual é a maior lição que fica, né? Aí depois da pandemia, né? E em razão do mapeamento de risco? Eu acho que, assim, falando em mapeamento de risco, a principal lição, né, que eu tiraria é a importância de pessoas bem treinadas, bem orientadas, com foco em risco, né? Uma pessoa que sabe chegar num local e avaliar os riscos. Por exemplo, as empresas são muito, pelo menos as empresas grandes, né, elas são muito boas em orientar e treinar as pessoas para avaliar riscos de segurança. Né? Então, a gente chega, olha, observa naquele meu ambiente de trabalho se tem alguma coisa que vai colocar em risco a minha segurança. Eu acho que as pessoas precisam ser treinadas para riscos em geral, né? Para todo tipo de risco. Então, acho que a primeira lição é pessoas bem treinadas, pessoas habilitadas para lidar com risco. E a segunda é a importância dos controles internos apropriados. Existe um estudo, Ale, que se chama Report to the Nations, que é um estudo muito legal, né? Recomendo demais, que traz estatísticas muito interessantes sobre fraudes corporativas. E ele mostra que 50% dessas fraudes ocorrem por problemas de controles internos. Né? Seja porque o controle interno não existe, ou seja porque ele existe de uma forma deficiente. Né? Então, e também esse mesmo estudo ele demonstra a importância dos treinamentos antifraude para aumentar o percentual de detecção de fraudes. Ele aumenta em 56% esse percentual, porque as pessoas começam a perceber coisas que antes elas não percebiam. Elas começam a se dar conta de situações que antes elas não se davam conta. Então, é super importante o treinamento antifraude dentro de uma empresa. É também importante reforçar que a estrutura de gerenciamento de risco ela é fundamental
para a proteção de duas coisas super importantes numa empresa: resultado e reputação. E isso é com ou sem pandemia, isso vale desde sempre, né? Então, empresas que já conheciam e já aplicavam medidas para mitigar os seus riscos antes da pandemia, elas com certeza vão passar por esse momento com menos dificuldade e sofrimento. E aí, falando de uma forma geral sobre eleição e relacionando um pouco com compliance, né, eu acho que o meu sentimento, o meu desejo é que as pessoas saiam de tudo isso, tanto as pessoas como as organizações, pensando mais no coletivo, pensando mais no longo prazo, porque isso é sobre isso que compliance trata, né? É sobre o coletivo, é sobre não pensar só em benefícios individuais e pensar no longo prazo, na sustentabilidade de uma empresa, na sustentabilidade de uma carreira, de uma reputação no longo prazo. Então, acho que para mim essas são as principais lições. Tá, bom, já que a gente está falando em lição, e o que a pandemia nos ensinou, Ana, para a gente utilizar no futuro, né? Para os próximos mapeamentos de riscos, o que eu não posso deixar de observar? O que foi uma coisa que a gente percebeu e que a gente disse assim, meu Deus do céu, isso não pode mais faltar no mapeamento de risco? Eu acho que pensar naquela coisa que é impensável, sabe? Antes, aquela coisa que as pessoas dizem, não, mas isso não vai acontecer, isso é impossível, né? E pensar que isso agora é possível, porque quem diria que a gente estaria passando pelo que nós estamos passando? E olha que nós vimos o que aconteceu, o que estava acontecendo na China, né? Então, assim, não é uma coisa que nos pegou completamente de surpresa. A gente viu, a gente estava acompanhando o que estava acontecendo na China, mas mesmo assim, a gente não achou que fosse acontecer nessa magnitude toda do que está acontecendo. Então, eu acho que o que fica de lição é isso, né? É pensar que as coisas às vezes podem sair do nosso controle e a gente tem que ter também um plano para quando isso acontecer. Sem dúvida alguma. Fomos todos pegos de surpresa. Até quem tinha gerenciamento de risco de alto nível, né, Ana? Foi pego de surpresa. Bom, eu queria te agradecer e deixar as portas abertas, né, para qualquer outra discussão que você entenda necessário trazer aí para o nosso público. Queria convidar o pessoal mais uma vez para se inscrever no canal, para não perder nenhum bate-papo como esse. O painel está cheio de tema interessante como esse que a gente abordou aí com a professora Ana Amélia. Professora, um abraço, muito obrigada, se cuide, estamos aqui, tá? Quando precisar. Obrigada, gente. Também agradeço aí o convite novamente. Também estou aqui à disposição de vocês, outros temas, outros bate-papos. Eu acho que nesse momento a gente está todo mundo aprendendo, né? E então é muito legal aprender junto com vocês. Um beijo. Então é isso, pessoal, riscos mapeados. Então agora a gente vai para a nossa próxima etapa e eu tive o privilégio de conversar com Sara Ferreira. Ela é especialista em Direito Empresarial e Compliance. E aqui no Legal Hub, como a gente preza muito pela prática, eu fui buscar saber dela como é de fato o compliance na advocacia. Vamos conferir? Bom, para a gente iniciar, um fator que é muito interessante em toda essa onda de compliance, né, que nós vemos vivenciando nos últimos anos, é que muitas vezes as pessoas sabem o que é compliance, sabem por que compliance existe, mas não sabem onde é que um advogado se encaixa nesse processo todo. E para falar sobre isso, sobre compliance na prática da advocacia, nós chamamos uma convidada super especial e super atuante no mercado. Sara Ferreira é advogada, professora de Direito Empresarial, Educação Executiva e Treinamento em Compliance pela INSPER. É isso mesmo, mas ela também é professora em preparatórios para exame da OAB, concursos e graduação e pós-graduação. Sara, seja muito bem-vinda! Olá, Fernando. Olá, pessoal, todos aí que estão nos assistindo. Que prazer estar aqui
falando com vocês, conversando, principalmente sobre esse tema que me é tão caro, que é o compliance, que já há alguns anos me acompanha profissionalmente. Prazer falar com vocês. Seja muito bem-vinda. É uma honra para a gente, Sara, estar aqui fazendo esse evento com mulheres que são tão atuantes nessa área de compliance. Mas, Sara, eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua entrada no mundo do compliance, né? Porque eu acredito que todo mundo esteja nessa dúvida aqui, todas as pessoas que estejam nos assistindo. Por se tratar de uma novidade relativamente recente. Então, por que você passou a se envolver com a área e quais foram os sinais, né, de que ela seria tão promissora? Perfeito, Fernanda. É o seguinte, os meus alunos, eles sempre fazem essa pergunta, ela é muito recorrente, né? Como que foi o seu início no compliance? Você vê essa área como crescimento? Como foi, assim, o seu contato com o compliance? E a minha história com compliance veio desde lá de 2016, mais ou menos. Início de 2017, eu estava fazendo uma extensão acadêmica em direito penal econômico, né? Eu sempre tive uma empatia muito grande, tenho até hoje a minha carreira construída com base na academia. E eu fazendo essa extensão acadêmica em penal econômico, eu tive dentro da extensão uma disciplina tão somente de compliance. E na época, né, grandes professores de todo o Brasil trazendo a temática do penal econômico, e me interessei muito, muito, muito pela questão do compliance. Foi quando realmente eu vi uma nova área e vi uma possibilidade de atuação, como você mesma me perguntou, Fernanda, porque já na própria aula eu consegui eu tive uma percepção de direito comparado em que a gente percebe que é uma área com grande atraso quando fazemos o comparativo em relação a outros países. Então, o direito comparado, ele deixa muito visível que, do ponto de vista legislativo, o Brasil tem um atraso muito grande em relação a demais países, né? Só para você ter noção, Fernanda, aqui no Brasil nós temos aproximadamente, salvo engano aí de alguns anos, aproximadamente 40 anos de atraso legislativo, tá? Quando a gente vai fazer o comparativo com o FCPA, que é a legislação que inaugurou, né, nos Estados Unidos da América o compliance, né? Foi quando esse tema ficou mais forte e disseminou por todo o mundo. Então, tendo em vista esse panorama e que na época, né, foi tratado, eu realmente gostei, principalmente por ser também uma questão que trata de atuação fora do judicial, né? Então, a gente trata de maneira mais consultiva, o que eu sempre gostei e faço até hoje, a parte do consultivo de maneira mais forte na minha atuação profissional. Então, tendo participado dessa extensão, me interessei muito pelo tema e, à época, em 2017 ainda, fui fazer a minha formação em São Paulo. Então, de lá para cá, nunca mais parei, sempre estive muito atuante nessa área, já dei cursos nessa área também, eu sou professora de administrativo, compliance empresarial, então sempre estive aqui dentro dessa área. Muito bom! Pessoal, vocês que estão assistindo puderam acompanhar um pouquinho de como foi, né, que a Sara adentrou aí nessa área tão promissora que é a área de compliance. Então, muito obrigada aí, Sara, por ter compartilhado com a gente. Mas, Sara, aqui no Legal Hub, a gente tem uma metodologia muito ativa, né? Então, aqui a gente não fica só na teoria, porque a gente acredita de fato e quer o conhecimento, o aprendizado, a aplicabilidade dos nossos alunos aí no mercado. E qual é, na prática, o envolvimento da advocacia com compliance? Você atua ou já atuou junto de empresas? Como que funciona? Bom, a primeira pergunta, né? Como que é o papel do advogado na atuação do compliance? Eu diria que é extremamente relevante. Nos cursos que eu ministro, eu sempre falo para o pessoal, quando a gente toca no ponto de compliance, que não necessariamente você precisa ser do direito, você precisa ser advogado. Entretanto, uma observação muito importante é que você precisa sim ter um
conhecimento profundo na jurisdição. Você precisa ter um conhecimento de direito, porque é a partir dali que vai te dar uma base na sua atuação. E a atuação em compliance, eu costumo dizer que ela passa por 3 momentos, né? Todo profissional que quer atuar em compliance, ele vai ter 3 momentos dentro de uma empresa. Então, o primeiro deles é a questão de levantamento de dados, certo? É onde você vai fazer todo um estudo de como ocorre a operação da empresa, quais são os contratos, qual as normas que ela se submete, qual é a regulação que essa empresa se submete, para depois você conseguir ter os parâmetros para poder trabalhar. Então, a gente tem a fase de levantamento de dados. Logo após, nós temos o diagnóstico, que é quando a gente faz todo esse levantamento, faz um mapeamento de risco, enfim, e aí você sabe como trabalhar. Você tem um diagnóstico do que foi posto para você e a partir dali você vem para a terceira fase, que é a execução, né? Então, você vai fazer a implementação daquele programa de integridade dentro da organização. E veja bem, Fernanda, desde o levantamento de dados até a execução, a gente o tempo inteiro vai analisar contratos, vai ver se está de acordo com a legislação, se tem alguma regulação específica, se tem procedimentos que precisam ser implementados, modificados, criados, enfim. Então, o papel do advogado nesse ponto é extremamente importante. Ele vai trabalhar fortemente na área preventiva da empresa, ok? E também vai fazer aquele gerenciamento dos riscos e a parte judicial que a empresa pode vir a se expor ou que eventualmente já esteja tendo algum processo judicial que a empresa esteja submetida. Então, é extremamente importante o papel do advogado durante todo esse processo. Perfeito. E qual o tipo, né, de serviço que é prestado quando você é detentora de tal especialidade, Sara? Qual tipo de serviço? Isso. Ok. Bom, cada profissional tem uma forma, né, de trabalhar com compliance. Existem profissionais, por exemplo, que apenas entregam o programa de integridade. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela parte de levantamento de dados, colhimento de dados, vai realizar um diagnóstico e vai elaborar um programa de integridade a ser passado para a empresa. O trabalho final é o programa de integridade. Existem outros profissionais que fazem todo o acompanhamento. Então, ele faz o levantamento de dados, o diagnóstico, faz a execução. E uma outra fase que eu diria que é muito importante é o acompanhamento. Como nós sabemos, Fernanda, o compliance, ele não é algo rígido, fixo, que você faz uma vez e ponto final, acabou. Não, a empresa tem que estar atenta aos procedimentos que ali são formados, né? E adequar aquilo com a operação da empresa, que invariavelmente pode ser modificado. Então, é necessário que hajam treinamentos. Então, todo esse acompanhamento também pode ser executado por um profissional. Mas veja bem, Fernanda, cada profissional trabalha de uma maneira. Existem profissionais, por exemplo, que se debruçam mais por áreas específicas, né? Por exemplo, LGPD, ou então algo voltado mais para o penal econômico, ou então voltado para a questão contratual, ou então voltado para a questão societária. Então, são várias formas de você atuar com o compliance a depender, principalmente, do ramo da empresa e dos riscos que essa empresa se expõe. Perfeito, Sara, perfeito. É verdade. Aqui no Legal Hub a gente tem muitos alunos, né, que quando procuram realmente desenvolver essa habilidade técnica de compliance, elas também procuram uma outra habilidade que é fundamental, que casa, que também é o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, realmente Exatamente. É isso. O acompanhamento é muito importante. Bom, ao seu ver, né, qual é o papel, eu quero muito que você diga isso, qual é o papel do compliance perante a sociedade, Sara? Olha, eu diria para você, especialmente no momento em que vivemos, é o calcanhar de Aquiles para a nossa sociedade. Eu diria que é um grande parâmetro de grandes mudanças vindouras. Nos meus cursos eu costumo falar para o pessoal o seguinte: a gente sempre precisa analisar o cenário histórico para que a gente
enxergue as mudanças legislativas, o comportamento da sociedade e, enfim, os desdobramentos de tudo isso. Então, partindo desse parâmetro, Fernanda, a gente consegue perceber que desde a Lava Jato, que já tem bastante tempo, muitas inovações, grandes inovações legislativas vieram para dar uma base para essas empresas, para os profissionais, para a seara pública também, para garantir uma palavra muito importante, que é ética. E ética que precisa sempre estar aliada ali à questão da integridade, da transparência, enfim. Então, neste aspecto, eu acredito que o compliance ele vem ser um agente transformador não só das relações negociais, das relações empresariais mesmo, a nova forma de fazer negócios, onde o compliance é implementado, mas principalmente a cultura de ética, de transparência nas relações. Então, isso é muito importante e o compliance ele vem também para trazer a credibilidade nos negócios, a credibilidade para as empresas, o que hoje é um valor que não se quantifica, mas que durante a operação, que durante o faturamento e nos negócios fazem total diferença. Perfeito. Compliance é fundamental, né, para toda empresa, para todas as áreas. Então, é muito importante. E falando dessa importância, né, do compliance perante a sociedade, Sara, como que você vê, como você enxerga o desenvolvimento dele aqui para frente? Você acha que é um instituto ainda embrionário e que está em constante desenvolvimento? Olha, eu diria que a fase embrionária dele já assim, está sendo superada, tá? Embrionário foi lá quando a legislação saiu, assim, o boom, né? O principal momento do marco aqui no Brasil, apesar da gente já o compliance ser um termo muito utilizado para empresas de capital aberto, então SAs, né? Empresas cotadas em bolsa, é um termo muito mais comum para quem já tinha esse tipo de atuação ou formalização jurídica. Entretanto, o compliance ele chegou muito mais forte lá com a Lei Anticorrupção, a 2.846, né? Então, ali de 2013 para cá, a gente teve uma grande evolução, né? Então, mesmo em 2017, 16, 17, que foi quando eu comecei a atuar com esse tema, ainda você falava de compliance, as pessoas não tinham a menor noção do que se tratava, né? Hoje você fala sobre ética, transparência, integridade, até compliance mesmo, as pessoas, eu já ouvi falar, eu sei mais ou menos do que se trata. Então, eu creio que o embrionário, ele foi superado. E agora a gente está dando gaps e gaps e gaps, que são, né, uma curva ascendente mesmo em relação ao compliance, principalmente por força da regulação, que a cada dia está mais forte em relação às nossas normas, que a cada dia dão mais suporte para investigações, para ética, transparência e punições também por práticas de ilícitos. Mais abertura, né, Sara? Com certeza, com certeza. Muito bom. Olha, eu ficaria aqui horas, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo ficaria aqui horas ouvindo esse assunto, porque realmente é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? Como cidadão, na área profissional, você é advogado que está querendo aí desenvolver muito mais essa habilidade, persista. Existem vários cursos, existem muito hoje conteúdo relevante de fato. A Sara é uma pessoa que está super atuante no mercado e aqui no Legal Hub a gente preza exatamente por isso, né? É um dos nossos diferenciais. Nós temos professores que são atuantes de mercado, ou seja, que vivam durante o dia o que eles ensinam durante as aulas. Sara, eu quero te agradecer imensamente, foi uma honra realmente bater esse bate-papo aqui com você, né? Ainda mais de mulheres que são tão comprometidas aí com a ética, né? Com compliance, então é muito bom, quero te agradecer. Gostaria também que você deixasse aí para o pessoal que está assistindo a gente a sua rede social, né? Um contato, para caso as pessoas que estejam assistindo tenham alguma dúvida, queiram entrar um pouco em contato com você, tá? Fique à vontade. Tá ok. Fernanda, eu que gostaria de agradecer pelo convite, tenho um carinho especial pela Legal Hub, acompanho o conteúdo de vocês, acompanho o trabalho sério que vocês desenvolvem,
o trabalho relevante que vocês desenvolvem, principalmente ligado à tecnologia, que é muito importante, que nós precisamos ter esse tipo de incentivo realmente no nosso país. Tratando-se de compliance, nem preciso dizer, já é uma área que me é muito cara, atuo já há um bom tempo com essa área, tanto na fase de implementação, início, acompanhamento, treinamentos, aulas, enfim. E para mim é realmente um prazer vir aqui falar e incentivar os alunos para que, de fato, se profissionalizem, busquem cursos sérios, estejam à frente. O profissional que está à frente, ele consegue entregar muito mais, ele consegue muito mais clientes, muito mais resultados na atuação. Bom, para quem não me conhece, não me acompanha ainda, lá no Instagram, o meu IG, né, é o Sara, com H, S-A-R-A-H, Ferreira SF. Então, Sara Ferreira SF. Lá no Instagram, também compartilho lá bastante coisa, tudo, né, o mundo do direito empresarial, eu tento levar para o pessoal. E, enfim, agradecer mais uma vez a vocês pela confiança, pelo convite, e pessoal que queira ir tirar qualquer dúvida, entrar em contato, é só entrar por lá, tem o meu contato, meu e-mail, e estou aqui à disposição. Muito bom, muito bom. Pessoal, é isso. Hoje a gente falou um pouquinho aqui, conversou um pouquinho com a Sara, né, profissional super atuante aí na área de compliance. Tenho certeza que todos vocês que assistiram saíram aprendendo. Eu aprendi muito, agradeço muito ter compartilhado esse conteúdo. E fiquem ligados, porque tem muito mais conteúdo para vocês aí no nosso evento exclusivo Desmistificando Compliance. Um beijo, até a próxima! Mais um episódio no Desmistificando o Compliance. Luiz Felipe Rasch com vocês, Head de Educação do Legal Hub. E eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Luciane Rasch, que já tem muita experiência no ramo de compliance, tem mais de 20 anos atuando em multinacionais, com 10 anos de experiência só na parte de compliance, ainda com diversos cursos e aprimoramentos com relação à gestão de processos, gestão de risco, que são pontos tão importantes, né, do nosso programa de compliance ou das atenções que o compliance requer, e tem uma grande experiência também como secretária de Transparência e Controladoria, que quando exerceu no município de Porto Alegre, e é uma grande honra e uma satisfação poder contar com a tua participação hoje em mais um evento do Legal Hub. Obrigado, Luciane. Eu que agradeço, Luiz Felipe, o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Um momento como esse, onde compliance é um dos grandes assuntos, é um dos grandes pontos mais recorrentes e tão importantes que estão sendo tratados, e a gente vive aí um período de pandemia muito sério, um período que tudo mudou, tudo se pôs em perspectiva, e com certeza o poder público, o compliance e essas relações também acabaram se alterando, né? Com certeza aí tiveram diversos impactos nessa intersecção de fatores que geraram e buscaram necessidade de novas condutas pelo poder público, pelo gestor público e principalmente pelo advogado que está focado em compliance e tentando dar a melhor instrução, seja para o público ou para o seu cliente no privado. E nesse ponto, com certeza, aí, por mudanças sanitárias, por toda essa urgência que a gente teve, essas alterações devem ter sido significativas e geraram grandes preocupações. Como que você vê isso, Luciane? Luiz Felipe, na verdade, eu acho que nós ganhamos muito com a pandemia em termos de celeridade e transparência. Porque falar de gestão pública, falar de compliance público, já é falar de um hábito de trabalhar com normas e procedimentos, com controle interno muito rígido, inclusive com controle externo. Só que o que a pandemia trouxe? A pandemia trouxe a necessidade da urgência. Então, aqueles processos que eram mais morosos, aqueles processos de licitação, aqueles processos de criação e publicização de novas normas se tornaram, assim, urgentes. E com isso, uma vez que o gestor público consiga incorporar essa agilidade no seu dia a dia, isso vai trazer, assim, um ganho muito, muito, muito rico. O
que também eu vejo como uma outra riqueza desse processo, se é que dá para trazer, aqui eu não estou olhando só o lado ruim da pandemia, mas também olhar o lado, o que a gente, cidadão, vai ter de ganhos com isso? A questão da transparência. Porque hoje, tendo em vista a questão de saúde, de vida e de morte, o cidadão tem necessitado acessar as informações com muito mais rapidez. Então, vocês devem estar acompanhando, São Paulo tem tido isso muito forte, aqui no Rio Grande do Sul também. Os gestores públicos têm ido para as mídias de formas assim realmente bem acessíveis e comunicado as ações que têm sido feitas, as normas que têm sido publicadas e principalmente os indicadores para monitorar essas medidas. Então, celeridade e transparência. Com certeza são 2 pontos aí que precisa, né? Eu também tive experiência trabalhando no público, a gente sabe que essa é a intenção daquele que vem com essa cabeça do privado, como você bem colocou, né? Esse encontro do privado e do público acabam gerando benefícios grandes, principalmente no momento de crise como esse. Eu concordo totalmente com esse ponto. E aí a gente, querendo ou não, precisa dar uma atenção também que esses processos, mesmo que celeridade, mesmo transparência, por terem esse novo controle, esse novo acesso, esse novo jeito de fazer, vamos dizer assim, também surgem novos riscos, né? E o poder público precisa conseguir mitigar esses riscos em virtude dos princípios que levam as medidas e as ações do poder público num momento como esse. Como que você vê esse ponto dos riscos que precisam ser cuidados nessas alterações? Então, a questão de gestão de riscos, ela é básica. Quando a gente está falando de governança corporativa e de compliance, falar de riscos assim é quase o alicerce básico. Eu entendo que o gestor público já utiliza a questão de gestão de riscos, mas de uma forma um pouco mais empírica. Eu vejo hoje essa tem que ser uma área muito estruturada. Por quê? Porque agora nós falando da questão da epidemia, em 2 ou 3 meses aí de pandemia, nós podemos estar comprometendo planejamentos de gestores de 1, 2, 3, 4 anos. Então, para o gestor público que não estiver muito atento e colocando muita metodologia em cima, não vai conseguir virar essa chave. Então, eu diria que a técnica hoje é muito importante, a boa técnica. Junto, claro, a política também, na hora de comunicar, na hora de decidir se vai abrir um pouco mais ou não, mas eu te diria que a base da boa política ainda é a boa técnica. Faz todo sentido do mundo, né? Independente das ações políticas com foco político ou com foco de melhoria, a boa técnica ela tem que ser empregada. No compliance isso não ia ser diferente da gestão da administração pública como um todo. E a gente considera e espera principalmente que esses ensinamentos, que essa mudança aí que foi necessária de maneira forçada e repentina, possa trazer ganhos e possa perpetuar novas ações e novas boas medidas e boas técnicas na administração pública. A gente espera que isso possa acontecer e esses ensinamentos, com certeza, eles vêm para agregar. E, com certeza, todos nós que já fomos gestores públicos ou os que ainda são, partem desse novo princípio a partir de hoje, né? É verdade. E trazendo um pouquinho dessa questão da técnica, o Rio Grande do Sul, aqui com o nosso governador, Eduardo Leite, com a secretária de Planejamento, a Leani, eles estão trazendo e implementando uma metodologia quase que inovadora em termos de mundo. Então, falar de risco embasado numa boa metodologia, num estudo científico, é muito mais fácil para o gestor público, né? Até para justificar as suas ações.
e considerando num período onde a gente tem, que já foi uma grande ruptura, né, na gestão pública, a lei de responsabilidade, tudo que você puder embasar e tudo que você puder estudar, trazer número, trazer um norte aí para as ações, ajudam até nessa questão de responsabilização do próprio gestor público. E cabe aos gestores, aos advogados como nós, dar essas instruções e capacitar também o gestor que confia isso na gente, para que a gente possa entregar um resultado efetivo para a população, né, Luciano? Exatamente. Capacitação. Então, o que seria, assim, a riqueza desse processo? A gente realmente pegar essa experiência, essa agilidade, alterar os processos e os procedimentos, realmente alterar as normas e replicar. Dar muito treinamento, que numa hora dessas, onde realmente a gente precisa da equipe lá na ponta, se ela já tiver treinada e qualificada, vai ser muito mais fácil, pelo menos nas ferramentas, né? Com certeza. E o Legal Hub só pode agradecer a tua participação, agradecer a todos esses insights que foram trazidos de alguém que viveu isso, né, e tem isso como vivência do dia a dia. Para a gente, para toda a nossa comunidade, isso é muito rico. E mais esse episódio do Desmistificando Compliance vem agregando muito e trazendo conhecimento para mais uma grande área e foco do direito, que é a administração pública. Luciane, a gente só pode te agradecer demais. Você que é uma parceira Legal Hub, que a gente confia, tem todo o nosso apoio, e a gente sabe da qualidade do trabalho que você entrega aí no Rio Grande do Sul, e agradecemos de verdade a tua participação. Eu que agradeço. Obrigada de novo a todos e parabéns pelo esse trabalho bárbaro que a Legal Hub está fazendo para todo o Brasil, né? Entregando conteúdo de qualidade. Isso aí, pessoal. Fiquem ligados no nosso próximo episódio do Desmistificando Compliance. Chegamos à etapa final do nosso evento Desmistificando Compliance. E para fechar com chave de ouro, a Alessandra Matos bateu um papo com a Juliana Nascimento. Ela é advogada e cofundadora do Compliance Woman. Então, o tema agora é as relações entre compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos conferir? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso painel Desmistificando o Compliance. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante dentro da perspectiva do compliance, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, quando a gente pensa na advocacia do futuro, né? Na advocacia moderna, é inevitável que a gente pense sobre compliance, né? E todos os novos conceitos que estão surgindo em torno do compliance. E a proteção de dados é um deles. E, sem dúvida, a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje é o grande tema normativo, né? O tema normativo do momento, ele faz parte, ele integra toda a discussão, a preocupação de conformidade que envolve o compliance. E a despeito da entrada em vigor da lei ter sido adiada, a LGPD já é realidade e as empresas precisam sim buscar a conformidade normativa em relação a esse assunto. E para desenvolver esse tema com a gente hoje, nós temos a honra de receber a Juliana Nascimento. A Juliana, ela é advogada, executiva e docente, é especialista em compliance e governança corporativa, além de gestão de riscos, e é cofundadora do Compliance Women Committee, que é, então, aí uma organização que discute o compliance de uma forma muito objetiva, de uma forma muito atual, de uma forma muito responsável, do qual, inclusive, eu tenho a honra aí de fazer parte. Juliana Nascimento, seja muito bem-vinda à Legal Hub. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Alessandra, é uma grande satisfação estar com vocês, acompanho um pouco do trabalho que vocês desenvolvem, agora no mundo tão relacionado à questão de tecnologia, o nosso mundo digital. O papel que vocês desenvolvem, o trabalho que vocês desenvolvem é extremamente importante e também tem muita questão relacionada com o que eu trabalho, né? Com enfoque agora de desmistificando o compliance, com a governança corporativa e o novo contexto das organizações nos dias de hoje.
Então vamos começar o nosso bate-papo, Ju. Você podia contar um pouquinho para a gente aí sobre o seu trabalho e a relação do seu trabalho com o compliance? Tá. Eu trabalho já com implementação de programas de integridade corporativa desde 2014, né? Já implementei projetos nesse sentido em organizações. Eu comecei nessa área atuando, primeiramente com estudos em ética corporativa nas organizações, e quando eu me vi uma advogada dentro de uma organização atuando e vendo isso como importante. Foi bem no momento que a lei anticorrupção no Brasil acabou sendo promulgada, a Lei 12.846, e com isso eu vi que tudo isso conglomerou para que eu pudesse, né, ingressar na área e atuar nessa parte da lei anticorrupção e todo o contexto, né, de combate à corrupção que o Brasil veio nos últimos anos, fomentou e corroborou para que as áreas de integridade e compliance, governança corporativa, crescessem nas empresas como algo extremamente importante, como sempre foi. Mas no Brasil, isso era um contexto muito maior para as organizações multinacionais, com um contexto de legislação de fora. Entretanto, não era um contexto ainda para as organizações no Brasil. E houve essa grande mudança, essa grande ruptura desde então, eu entendo, nem meados de 2013, muito embora instituições financeiras e o mercado financeiro já detinham o compliance há anos atrás, para outros setores e fortemente o tema ser tratado no Brasil foram realmente os últimos anos, e foi com isso que eu ingressei na área. Que legal, Ju. E como é que surgiu a ideia do Compliance Women Committee? Conta para nós qual é o objetivo, né, desse comitê. Tá. Compliance Women Committee surgiu de uma ideia até advinda de uma conversa com a Anne Prudêncio. A Anne Prudêncio trouxe, né, uma advogada que é também atuante em compliance, a cofundadora do grupo, juntamente comigo. Ela me ligou dizendo da ideia e nós começamos a fomentar essa ideia dela, e foi quando surgiu o Compliance Women Committee. Nós vemos e observamos na época que estava com um crescimento muito grande de mulheres que atuavam na área de compliance. Entretanto, uma preocupação nossa também é o crescimento da mulher no mercado corporativo. Nós entendíamos e entendemos ainda que nós já ganhamos um espaço como mulher no mercado de trabalho. Entretanto, né, nos mais altos cargos, e aí nós começamos cargos de presidente, de conselheiras de administração, entre outros cargos assim maiores, ainda nós temos um número menor de mulheres nessas posições. E com isso, o Compliance Women Committee, ele foi fundado em setembro de 2017 pela Anne Prudêncio e por mim, e nós começamos ali muito pequeno com um comitê para tratar deste assunto, e hoje nós temos mais de 600 mulheres em todo o Brasil e vários estados, né? Acredito que hoje nós temos em todos os estados, e alguns capítulos fora do país, na Europa. Hoje nós já estamos, né, no Reino Unido, em Portugal, na Alemanha, e temos também integrantes de outros países, mas capítulos fixados na Europa, nesses países. E também estamos abrindo um capítulo nos Estados Unidos. Legal, e realmente é uma honra para mim fazer parte, você sabe disso. Sim. Ju, então vamos falar sobre o nosso tema específico de hoje, né? O que a gente se propôs a debater. E vamos começar do começo mesmo, tá? Para não deixar aí ninguém com dúvida, eu queria que você explorasse um pouquinho para nós sobre qual é o ponto de encontro entre a LGPD e o compliance. Tá, vamos lá. Primeiramente, né, eu acho que o compliance, eu gosto de desmistificar alguns pontos, já que nós estamos falando de desmistificar o compliance. Compliance não é só cumprir, né, questões legais, não é só atuar só com conformidade, um contexto legal. Ele tem um contexto de prevenir risco, de você atuar com proatividade na prevenção de riscos, mitigar, resguardar a reputação daquela organização e da gestão, trabalhar com ética e com transparência.
transparência. Quando eu vejo compliance nesse contexto, o ponto de encontro relevante que eu tenho, por exemplo, com a questão da LGPD, a gente observa, né, pela LGPD, o contexto muito importante da questão da transparência, né, das informações. E o controle com relação a isso quando eu trato. Hoje, uma questão muito séria que eu vejo que havia muito era a ausência de transparência na questão dos dados, principalmente os dados pessoais das pessoas, num sentido de respeitabilidade desses dados e de como eles eram utilizados, né? Uma ausência de transparência na forma de condução e de utilização desses dados, com compartilhamento com outras organizações sem pedir autorização, e enfim. Então, a gente tem uma linha muito próxima da LGPD com compliance em diversos pontos. Quando a gente observa a importância de se implementar uma proteção de dados, eu já estou trazendo transparência e integridade para o processo. Ou seja, que todos os meus dados, né, dentro de uma organização, eles vão estar pautados num princípio de transparência. Que a integridade da forma de eu tratar aqueles dados, ela vai ser respeitada. Eu tenho uma questão muito importante que trata a respeito da segurança da informação. E não só um contexto da empresa, respeitar a confidencialidade dos dados, mas também, por exemplo, dos seus colaboradores e a segurança das suas informações estarem muito bem respaldadas. Um dos pontos, por exemplo, que a LGPD trata, a questão de implementação de políticas e procedimentos e no Código de Conduta, dispor acerca, né, da proteção de dados, né, da privacidade dos dados e da segurança da informação, que é um ponto bastante relevante. E nisso vai entrar os aspectos, né, de como implementar isso através dos procedimentos internos daquela organização. Um outro ponto muito relevante é quando a gente fala da implementação da governança de privacidade de dados. Ela vai ter um encontro bastante relevante com relação à questão da área de compliance, pela forma de condução desses procedimentos. E um ponto também que eu gosto bastante de ressaltar é que quando eu tenho uma área de proteção de dados, muitas vezes vai ser uma área junto com o compliance, a gente tem observado muitas organizações se conduzirem a colocar proteção de dados dentro da área de integridade, outras em separado atuando com o DPO. O DPO é muito importante que ele atue juntamente com o responsável pelo programa de compliance da organização, até mesmo pelo fato de como ele vai ter que conduzir aquelas tratativas. Então, e além da questão de conformidade legal e regulatória, que a área de compliance também tem que acompanhar. Então, por quê? Porque eu tenho agora vou ter um respaldo da ANPD, né, da Agência Nacional de Proteção de Dados, vou ter que estar a todo momento fazendo um reporte para essa agência reguladora, como isso vai se tratar, a conformidade desses reportes. Se eu tenho e estou implementando todo o meu mapeamento de riscos de proteção de dados, porque um dos pontos também relevantes é que a gestão de risco na organização também muda, ou seja, eu também tenho que ter um viés agora em gestão de riscos, voltado a riscos de privacidade. Hoje nós temos um contexto muito relevante, que é uma preocupação de área de compliance, com o contexto atual, com a mudança do novo normal, né, que estão chamando, com relação a nova realidade de home office. A realidade de home office, como estão as questões de proteção de dados nesse sentido, para quem está trabalhando nesse contexto, a segurança da informação, que não tinha ainda pronto uma proteção de dados na sua organização, as políticas e procedimentos, como lidar com a questão da segurança da informação nesse momento. É uma grande preocupação. Eu vi organizações se adequando nesse momento, né? Eu tive a possibilidade até de auxiliar com alguns colegas com recomendações de como criar uma política de proteção de dados em decorrência de vazamentos, em razão dessa questão da preocupação que eles estão, né, com essa questão de home office, como aquela organização pode se proteger.
proteger a sua máquina. Muitos não detinham, né, notebook para todos os colaboradores, também teve essa mudança agora, porque em home office eu preciso, né, o certo é utilizar um equipamento da organização para manter até a confidencialidade, de preferência criptografado, para que não tenha nenhum vazamento de dado, nenhum ataque com relação a isso. Os cuidados que esse colaborador deve ter numa reunião, num compartilhamento de uma tela, em algum momento, numa reunião virtual. São todas as preocupações que a nova realidade, né, o novo normal, até num contexto de home office, de uma nova vida que está se implementando, agora tem um contexto de proteção de dados muito importante. Claro que nós tivemos a prorrogação dessa MP, com a MP, né, 959, agora para 2021, até eu acho que num contexto, né, de realidade, nós entendemos que a implementação, muitas organizações não tinham começado, e aí impactar, porque a preocupação hoje tem focado em outra, mas a privacidade realmente não pode ser deixada de lado em razão da integridade e da transparência e resguardo da reputação que aquela organização realmente deve ter. É verdade, é muita coisa, né, Ju? As pessoas realmente, por mais que a LGPD ela tivesse já batendo na porta, porque ela entraria em vigor agora, não se imaginou que haveria um risco tão iminente, né? E que a gente precisaria utilizar os conceitos da lei tão já, né? Tão nesse momento. E falando ainda nesse aspecto aí de mudança, a teu ver, qual é a principal mudança que a LGPD vai acarretar nos ordenamentos internos das empresas, né, na organização interna das empresas, e que papel o compliance tem nesse sentido? Um dos pontos que eu acho muito relevantes é a questão dessa mudança de contexto. Algumas já estavam mais avançadas, mas eu acho que bastante no contexto de implementação de maiores controles dos procedimentos internos. Principalmente, vamos dizer, os termos, quem vai entender, auditorias de log, né, no caso, nos processos do início ao fim, quem entrou naquela pasta da organização, quem acessou aquele sistema, quem acessou aquele dado, quem porventura apagou aquele dado, ou seja, eu tenho o controle da entrada desde o meu login até o final, por exemplo, de quem acessou aquele dado. Eu acho que esses procedimentos de transparência, de auditoria de log, né, de todos os passos da onde aquela organização entra, é uma grande mudança. A mudança, né, da governança de TI e da relevância que eu entendo que sempre teve, mas que ainda agora está muito mais enfática, da proteção de dados e a sua transparência. O que eu faço com esses dados? Mediante uma entrega desses dados para essa organização, o que ela está fazendo com meus dados e, principalmente, qual o respeito que ela está tendo com esses dados. A mudança desse procedimento, a mudança de eu obter a autorização dessa pessoa, de eu esclarecer para ela que ela pode, a qualquer momento, solicitar a exclusão dos dados dela. Eu até compartilho uma experiência que eu tive. Eu fui fazer um exame laboratorial num grande laboratório de mercado e eu me surpreendi positivamente em receber agora já um termo de proteção de dados dizendo quais que eu iria assinar, dando a permissão para eles, né, com relação à utilização dos meus dados, porque lembrando que além de dados pessoais naquele momento, eu estava compartilhando dados de saúde, afinal eles iam obter os resultados dos meus exames. E eles estavam já esclarecendo que a qualquer momento eu poderia solicitar a exclusão desses dados, que eles respeitavam a questão da proteção desses dados, que era sob a responsabilidade deles que estavam naquele momento, mas me dava o direito, que é previsto, de a qualquer momento solicitar a exclusão desses dados daquela organização. Então, essas mudanças, né, e as mudanças nos procedimentos, elas vão ter que ser muito bem observadas,
E isso é um impacto que eu tenho que ter, né? Veja a área de varejo, por exemplo. Ao receber o cadastro de alguém, eu vou ter que já dar para aquela pessoa, se for naquele momento, o direito de poder tirar aquele cadastro a qualquer momento e ela também dar o de acordo. Mudanças no contexto digital, até hoje já está acontecendo, no contexto das assinaturas digitais, de concordância dos apps, já com essa possibilidade, né, da pessoa fazer o pedido de exclusão, e também dos novos procedimentos que a organização vai ter que se adequar em responder os órgãos, né, agora competentes com relação a essa temática, bem como a própria sociedade, porque é claro que o contato do DPO, de quem é responsável, vai ter que estar disponível, como acessar esse dado e como solicitar a sua exclusão e observar os prazos legais com relação a isso. Lembrando que hoje a gente está falando num contexto, né, brasileiro, e tem empresas que são multinacionais que ainda também tem que observar o contexto das duas legislações, ainda mais também de outros países. Então, o contexto desse impacto, e o compliance tem a ver com tudo isso, em assegurar que tudo isso seja feito nos ditames, né, legais, e também com muita transparência e integridade para aqueles que estão trazendo a confiabilidade, né, de compartilhar ou, de alguma forma, ter os dados ali por parte daquela organização. Realmente uma série, né, de mudanças e de adaptações que as empresas vão fazer, e que legal que algumas delas nos surpreendem positivamente, né, Ju? Eu sei exatamente de qual laboratório você está falando, porque eu também fui positivamente surpreendida, assim, fiquei até, nossa, é mesmo? Que legal, né? Porque a gente realmente fica feliz, né, de ver que empresas já se adaptaram e entenderam, e na oportunidade, inclusive, a própria atendente me explicou muito bem, né? Eu sabia, obviamente, mas a maioria das pessoas não sabe. E eu me lembro que na oportunidade a própria atendente, ela explicou muito bem o que aquilo significava, então você mostra que a equipe foi bem treinada também. Ju, mudando um pouquinho, saindo um pouquinho da LGPD, a gente sabe que nós estamos aí passando por esse momento de pandemia, e voltando para a questão do compliance em si, né? O que você pode aí falar para a gente sobre a atuação e a necessidade de uma gestão de risco que né, já há uma necessidade evidente, mas em tempos de pandemia? Tá. A gestão de riscos, ela é extremamente importante hoje para entender, né, quais são as minhas vulnerabilidades, qual a probabilidade dos impactos altos e baixos para aquela organização, inclusive num contexto que eu sempre falo, que é o contexto financeiro, né? O quanto aquela determinada situação pode trazer de impacto na minha organização. E eu gosto de ser muito clara, todas as organizações se preocupam muito com o contexto financeiro. No final, esse é um grande objetivo, né? E o compliance, ele tem que trabalhar dentro desse contexto, assegurando a integridade, mas também assegurando que os negócios sejam transparentes. E a gestão de riscos, ela vem trazer esse contexto e mapear os seus riscos, a sua probabilidade. Em gestão de risco, que eu tenho que mitigar o máximo o risco, né? Quando eu tenho a crise, eu já tenho um risco materializado. A diferença, Alessandra, está no seguinte sentido: muitas vezes eu tenho riscos que eu poderia prever se eu tivesse mapeado e tivesse assumido, né, tendo envolvido a sociedade, aquela organização muitas vezes tem que comunicar à sociedade, tanto na esfera pública quanto privada. Esse contexto da comunicação assertiva em crise é extremamente importante. Coloco pessoas operacionais na minha organização que realmente vão responder aquilo e traz todo o pensamento estratégico para a continuidade daquele negócio. Mas tudo isso era o certo as pessoas estarem treinadas para esse momento. Por isso que eu falo treinamento,
ele é muito importante. Por exemplo, um comitê de crise, ele também vai pensar em ações, né, de proteção de dados e segurança da informação, com, por exemplo, todos os colaboradores em casa. Quais as ações que eu tive que ter? E trazer quais eram os apontamentos. Vou criar um treinamento de proteção de dados para trazer para eles a conscientização da importância do trabalho deles, mas que eles têm que trazer com responsabilidade, fazendo o link. E também criar uma cultura da questão, né, da prevenção, né, da responsabilidade e, por exemplo, focando no que nós falamos anteriormente de LGPD, de privacidade, né, dos dados. É uma cultura que eu acho que a gente tem que avançar. E em momento de pandemia, o resultado com um comitê de crise pensando e já instituído, ele é muito mais eficaz para a retomada daquela organização para a sua área de negócio. Que legal, Ju. Que legal falar com você. Que legal falar com quem entende do assunto, não é mesmo, pessoal? Ju, para a gente encerrar, queria que você deixasse um recado aí para o pessoal que está ouvindo a gente, para quem tem interesse em estudar compliance, enfim, uma mensagem final em tempos de pandemia, se é legal em algum aspecto específico que é legal as pessoas se aprofundarem, enfim, deixo aí a palavra livre para você. Não, excelente, eu agradeço. A área de compliance é uma área que trabalha integridade, ética e combate à corrupção. Eu deixo o recado para quem quiser trabalhar e atuar na área, que você realmente vai atuar numa área que eu entendo hoje que é um diferencial de mercado e que as pessoas, além de você poder fazer algo que é extraordinário, você ainda pode contribuir realmente para a mudança da própria sociedade, né? Você trabalhando com a questão da ética, da integridade e todos esses aspectos. Eu gosto bastante, e nesse momento, né, que todos nós estamos aqui vivendo, deixar sempre uma reflexão, né, com algumas questões. E eu gosto bastante com relação só um minuto. Com relação à forma da gente abordar todos esses aspectos, né? A integridade, ética não é só para nossa carreira, é para nossa vida, é para nossa organização, é para as famílias, e o compliance ele trabalha todo esse contexto de cultura de integridade. E eu falo em momentos como esse que nós estamos vivendo, a integridade ela é muito importante, ela deve ser respeitada. Eu fecho com uma frase que eu gosto muito do Martin Luther King, que até em momentos difíceis eu gosto de refletir e eu deixo para todos, né? A medida de um homem não se vê pela forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsias e desafios. É nesse momento que os valores são importantes, nos momentos das controvérsias e desafios, que mostram realmente a verdadeira pessoa que você é aqui internamente. E o compliance te proporciona isso. Em momentos de controvérsia, sempre que a integridade e a transparência permaneçam na vida de todos. Ah, que lindo, Ju. Muito obrigada. Obrigada de coração, de coração. Você ter aceito o convite, em dividir um pouquinho aí do teu conhecimento com a gente, e eu espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. A casa já é sua agora, então quando quiser falar de algum assunto interessante aí que você queira colocar a boca no trombone, a gente está aqui para te receber de braços abertos, tá bom? Ó, um beijo para você, muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Agradeço o convite e agradeço a todos aí que fizeram o convite, a você, Alessandra, a todos do Legal Hub e a todos que estão nos assistindo. Uma grande satisfação estar com vocês. E assim, se você me permite, Alessandra, eu vou compartilhar. Se alguém quiser informações de compliance, eu estou à disposição a compartilhar conhecimento, propagar isso, porque é algo realmente que eu acredito na minha vida. Eu tenho um Instagram, tenho no LinkedIn, busque Juliana Oliveira Nascimento, quiserem conversar, eu estou super à disposição para tratar o assunto e a gente compartilhar ainda mais sobre esse assunto que eu acho extremamente relevante.
Legal, Ju, obrigada. E é verdade isso, viu, pessoal? Ela é assim mesmo, ela tem o compliance como algo que é uma missão de vida, não é só profissional. Isso que é o mais legal de ver. Então, e ela está à disposição mesmo, tá? Ela é assim, essa pessoa querida que vocês estão vendo aí. Fiquem ligados, tem mais Desmistificando Compliance, eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa e a gente também continua aqui à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima, tchau! Tchau! E aí, pessoal, curtiram esse evento? Eu espero que sim, espero que vocês tenham aprendido muito. Afinal de contas, esse aqui é o nosso propósito no Legal Hub, que você continue se desenvolvendo. Então, para você que tem interesse nesse e em outros assuntos, não deixe de acessar o nosso site, as nossas redes sociais e também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, porque tem muito conteúdo bom para vocês.